sei por que o Tony faz isso. Os humanos são assim. Hoje a sineta vai tocar, o cartão vermelho vai rolar, o apito vai soar, o fogo vai surgir, mas tudo perdemos o instinto. Se tudo der errado, vamos curtir o som no micro-ondas. Se inscreva no canal, vire um surfista, você também. Lives, vídeos, shorts, cortes, tudo que você curte em um só lugar. Será que o Guga e o Magu vão brigar? Será que hoje o Tony vai pirar? Será que hoje o Fernando vai estar? Será que hoje o Kaká vai sensualizar com aquela voz sexy? Que homem! Coitado! Será que hoje vai ter pensamento do dia? Eu só posso dizer que você vai gostar. Entrevistas descontraídas ou sérias, comoventes histórias de vida, mas sempre com toque suquiniano de humor. Sejam bem-vindos à família do Suquinho Podcast. Seja um suquista, você também. Aperta o play, ativa o sininho, te inscreve no canal. Compartilhar é venha viver neste outro planeta, o planeta suquista. Cuidado, o Magu vai incendiar, o estúdio Tony vai quebrar, tudo o Guga vai tomar, todas Fernando vai perguntar, e o Kaká vai viajar na maionese e pronto, agora sim vai começar. Boa sorte! Foi! Deixa eu guardar isso aqui. Ô Tony, Você que está olhando para o seu aparelho celular nesse horário, eu olho na televisão. fique atento, porque você está no Suquinho Podcast. E assim, ó, se você está lá, você pode pegar o joinha, clicar em cima, ou no sininho, ding dong, ding dong, ding. Também clica lá que você vai estar se inscrevendo no Suquinho Podcast. Hoje o patrão não tá. Não se esqueça Hoje que o hoje patrão não tá. Ana aqui. Hoje o patrão não tá. Hoje É só nós hoje. Boa noite, meu povo querido, que vem aqui os televisivos, né? Que vem nos assistir nesse nosso Suquinho Podcast, que é uma maravilha, hoje com um convidado com uns assuntos super interessantes. Aguardem. E o Roberto já. eu não vou dar boa noite pra ninguém, que vai todo mundo sabe pra onde, né? Não quero saber de boa noite. Hoje é quinta-feira santa, eu já tô enlutado. Eu já tô enlutado, eu já tô, entendeu? Amanhã é sexta-feira santa, então eu tô daquele jeito, entendeu? Tá. Sossega. Boa noite. Tá. Kaká, nosso mestre. O Kaká não veio hoje, meu. Se Kaká não escondeu. veio, o Kaká tá de O quê? folga. Elogio pro patrão? Hoje é o Rodolfinho, meu. Tem O Rodolfinho Eu tá vi aqui. assistir o O Kaká Kaká, não né? tem cabelo, eu tenho cabelo aqui, meu. Tô com o meu coelho da Páscoa aqui esperando os ovos. Programa de número 195, senhoras e senhores. Olha quem é, sou eu. Achou, tô cabeludo hoje, que loucura. Programa de número 195 de Páscoa, dia 17 de abril de 2025. E hoje eu começo com Coelhinho, se eu fosse como tu, tirar a mão no bolso, não. Começa o Suquinho Podcast. E assim, Põe o microfone aí, fala no microfone. assim nós temos como convidado hoje o Josué Reichoff, sociólogo, mestre em teologia, Meu Deus. professor da Faculdade Instituto Ivoti. O que esse cara veio fazer aqui? Porque aqui ninguém sabe nada. Seja bem aqui. Obrigado. É um Primeira vez prazer, aqui com vocês, né? É um prazer. Estreia. É um prazer estar conversando com você. E
a gente queria saber... Como nós estamos na Semana Santa, né? Todo mundo comenta isso, é Páscoa, uns vê com uma coisa comercial, outros vê com uma coisa espiritual, né? Tem todas as versões. Então a gente gostaria de saber assim, um pouco mais dessa história. Como é que chegamos aqui? Claro. Essa função de Páscoa. O que é a Páscoa, mas né? Primeiro eu gostaria que tu falasse onde é que tu nasceu, né? como é que... Vamos apresentar. Como é que chegou a fazer teologia e aonde tu fez e tal. Seja muito bem-vindo. Claro, obrigado, queridos. Prazer estar com vocês aqui. Brevemente sobre mim, eu desde pequeno, assim, eu pensava em fazer teologia. Eu achava, desde pequena idade? Adolescência, assim, ali 10, 11, 12 anos. Mas o que te levou a isso? Eu acho que a vivência contradições do mundo, isso? família do contexto, assim, de fé cristã, de igreja. Mas o tempo foi passando e a escola, aquele período de vestibular, e não ficava claro para mim que que tinha que estudar teologia. Eu acabei me interessando muito pelos temas de história, cultura, filosofia. Acabei indo estudar ciências sociais, né? Que é essa faculdade que tem sociologia, antropologia e ciência política. Esses temas me interessam. Nascido? Pelotas. Estudei na Universidade Federal de Pelotas o bacharelado. E depois... enfim, acabei indo para fora do país, fiz intercâmbio para a Inglaterra. Rodou o mundo. Uma rodada mais pela Europa, não pelo mundo. Ainda gostaria de conhecer o mundo, conhecer mais a América Latina, né? Rodou o mundo. Mas então fui para 2011 trabalhar no contexto de uma igreja anglicana lá no Reino Unido. Ainda não é o Labri. Não, ainda não, tá? Mas fui, então em 2011, passei lá conheci minha esposa também, que é de Novo Hamburgo, a razão que eu tô na região. Eu ia te falar, As coincidências, Essas né? coisas, né, da vida, assim, Nossa. mulher é um problema, eu sempre soube, mulher é um problema, eu concordo. Ela tava lá então. Nós lá dois, que lá se conheceram. nós dois fomos selecionados para o mesmo intercâmbio e a gente mas acabou daí indo. Foi uma história bem interessante. Mas aí a gente passou esse ano lá, volto então aqui para morar no Vale dos Sinos, aí faço uma pós-graduação em filosofia na Unicinos. Só um parênteses. Sim. Eu não sei se tu vai gostar disso, mas a Lili foi namorada no tempo que ela jogava vôlei na ginástica do filho do Jorginho. Filho do Jorginho. Do Marcelo? Marcelão. Só tenho que dizer quem é a Lili. Lili Krieger. Não sei se tu lembra dela. Mas eles namoraram há pouco tempo. Era bem mais nova. Eu já estava saindo. Mas sempre alta. Uma guria muito bonita. Muito... Sim, mas estou dizendo, ela era mais nova. Claro. Voltando, vamos fazer o cara voltar. Não, tranquilo. Não, eu só queria que ela é prima né? do Jorginho. E... Eu joguei vôlei também, por ótimo, isso que ele também ótimo. pergunta. Eu joguei pela ginástica, essa então... é uma parte bem importante da Tu jogou caminhada da vôlei? vida dela. Eu vi tua entrevista aquela vez com ele Sim. aqui, batendo papo. Bem importante. Manda. Enfim, os caminhos da vida foram indo, né? Depois fiz o mestrado em teologia, a gente acabou voltando para o contexto da Inglaterra. Eu e a Lili, né, minha esposa, depois, quando a gente casou, a gente passa então 7 anos no contexto da Inglaterra, morando numa espécie num local chamado L'Abri, que é uma palavra francesa para abrigo, L'Abri, o abrigo. Isso Isso na Inglaterra, tá? Que é ficou quanto tempo lá? 7 anos? 7 anos, no L'Abri. Como é que tu voltou pra cá, hein, bicho? Pra gente começar um outro L'Abri, essa é uma outra história, né? Mas é basicamente um contexto, uma espécie de mosteiro moderno, digamos assim. Né? Mas já era vinculado a essa parte religiosa, essa ligação. Essa parte religiosa, mas sem uma conexão com uma igreja formal, né? Então, assim, o pessoal vai pro L'Abri passar um tempo da sua escolha, digamos assim. E é um contexto de hospitalidade, comunidade e aberto a perguntas. Que então, legal. digamos assim, todo o almoço do L'Abri, a gente senta na volta da mesa Um bate-papo. e é um bate-papo, alguém coordena, dizendo, alguém tem uma pergunta, e a partir dessa pergunta então, a gente conversa sobre os temas, né? Ótimo. Sob um ponto de vista cristão, mas falando sobre tudo. Não tem nada que a gente deixa fora da mesa. A única, digamos assim, questão que a gente diz é, olha, a referência, o filtro é que a pergunta tem que ser uma pergunta honesta, né?
Você não está fazendo uma pergunta para testar o conhecimento do outro, para você achar mais que o outro. Desafio. Não é um desafio, é uma pergunta que realmente, olha, essa é uma pergunta Vai que eu tenho. somar para mais gente. Sim. Eu quero saber e tenho interesse em discutir isso. Uma troca de Exatamente. ideia. Não tem nada a ver se é A, B, ou se gosta de C, Não, é uma troca de informações, eu diria, Isso, né? Então é isso, é uma formação assim que tem essas áreas diversas, né? Vocês vieram para cá, então, e montaram, tem uma briga aqui em Novo Hamburgo. Isso. A gente reside na cidade de Voti, aqui do lado, né? Sim, maravilhosa cidade. Muito boa, né? A gente voltou 2 anos e meio para cá, né? E na nossa casa, então, a gente faz um jantar semanal todas as terças-feiras. Quintas-feiras a gente tem filme. A gente abre para olhar e discutir. Semanal, encontro de casais, pessoas, famílias. A nossa mesa, né? Então são ali o limite de 12, 13 pessoas. A pessoa confirma a presença, seja quem for. E a gente abre, tem um jantar e faz a mesma coisa. Que eu acho que esse é o uma pergunta, Você sabe que eu acho que essa é a coisa mais nobre que existe. É uma mesa. Quando eu falo mesa, pessoas numa mesa, uma boa mesa também, uma comida e tal. Isso não tem nada parecido de tão nobre, na minha opinião. Mas eu agora entrando já no assunto, né, da parte que a gente estava falando sobre Jesus e coisa, eu acho que é o que é o mais perto de Jesus. Porque Jesus nunca disse, ceia, né? Crie uma igreja, eu quero uma capela, eu quero uma casa, eu quero um prédio que ostente. Não, eu quero juntar as pessoas. E se a gente respeitasse um mandamento, tu não precisa dos 12. O que ele falou? Amai-vos uns aos outros. Se tu usar, né, o amai-vos uns aos outros, tu não precisa dos outros. Não, mas eu me ative, eu me ative aquele não cobiçar a mulher do próximo. Quando o próximo estiver próximo. Não, porque naquela época eles eram muito machistas. Eu me ative nessa daí, então não cobiça essa mulher, mas só quando o cara... Aqui, naquela época o homem era muito machista. O homem sentava na mesa, a mulher ficava na cozinha. Só naquela época. Jesus que trouxe as mulheres para a mesa, a ceia, junto com toda a família. Mas na Santa Ceia não tem mulher. Então, tem. Qual? Maria Madalena. Mas ela não está ali nos apóstolos. Por isso que eles são machistas. Entendeu? E aí, por que os mandamentos também são machistas? Onde diz, não cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer que eu, como mulher, posso cobiçar o homem da próxima? Não, eu entendo diferente. Eu te entendi o que está dizendo. Mas nós vamos fazer de Páscoa hoje. Não, nós vamos falar aqui, porque ele é que entende, eu entendo diferente. Eu acho que é um grupo que se juntou, tipo assim, nós somos os reis, ninguém mexe com a gente. Ninguém mexe nas gavetas da gente. Eu entendi dessa forma. Sim. Tem muita coisa. E essa agora, tirando a brincadeira que eu fiz, eles se juntaram. Vamos dizer que eu não mexo com a tua, tu não mexe com a minha, tá? Vamos combinar aqui agora, tá combinado, e vamos escrever isso. Eu entendi dessa forma, me corrige. Não, tem sentido isso que você está dizendo. Eu acho que geralmente a gente vê as leis com olhos negativos muitas vezes, né? Eu vejo no sentido natural. Mas muita gente vê como uma coisa, é uma proibição, ao contrário do que a gente gostaria e tal. Mas o contexto da lei, né, em qualquer sociedade, é um contexto de proteção à vida, né? Sim. Isso. Então o fato de, por exemplo, né, não se cobiçar, e depois Jesus fala, na verdade, das mulheres também, né? Da coisa de não cobiçar o outro, o que é? É uma forma de proteção, uma forma de bem viver. É uma forma de, por exemplo... Respeito. Harmonioso. Não roubar, tá? Não é só que eu não vou roubar, mas eu também não vou ser roubado. Isso aí. Então você vai me dar confiança para viver naquele contexto social. Não faz comigo, eu não faço contigo, Exatamente. E a coisa vai... Então acho que tem uma coisa assim de... toda sociedade que funciona bem, ela precisa ter uma lei que está clara no todo mundo e que é, pelo menos parcialmente ou grandemente obedecida, né? Porque senão você tem caos, você tem, né, insegurança, instabilidade, não tem como prever o comportamento de ninguém. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Isso já há 2000 anos atrás, tu imagina? Sim, sem dúvida. E pra com hoje, toda a dificuldade que eles tinham de comunicação, sabe? Eu fico muito impressionada, assim, às vezes eu tento me reportar àquela época, eu disse, meu Deus. Mas você sabe de uma coisa? Ele era muito brilhante para conseguir, até hoje brilhante. Tu que é estudioso. Eu não me assusto com nada disso. Sabe por quê? Porque eu acho que algumas coisas pode ter 5 mil anos, não mudou. Não mudou. Entende? Não mudou. Algumas regras, algumas ordens, algumas organizações, entendeu? Não mudou.
É bem o que ele falou aqui, é bem simples, cara. Vamos ver o seguinte, cada um faz o seu. E eu acho que isso só alguém colocou no papel. Eu entendo assim. Não houve sociedade, não há sociedade na história que não tem algum tipo de organização moral. Algo que se considere certo ou errado. Porque se você não tem nada, nenhuma referência, bom... Aí vira zona. Exatamente. Não tem sentido. Nem o bordel, porque o bordel é organizado. Também Vou tem. deixar claro isso aí. É hierarquia. Eu só ouvi falar, tá? Mas vamos voltar ao assunto? Pois é. Como é que tu poderia referir para nós, assim? Nós utilizamos o card dele, colocando o mais importante foi a ressurreição de Jesus, né? Para contextualizar o que outras religiões, outras pessoas falam, né? Que não acreditam nisso. Né? Bom, acho que talvez voltando um pouquinho em relação à Páscoa, né? Só em linhas gerais, a tradição da Páscoa, ela começou a ser celebrada no contexto da religião judaica. Ela já existia antes. Ela já existia antes, Ela já existia. tá? A Páscoa vem da palavra grega Pessar, que significa passagem. E que a passagem essa se referia ao tempo em que o povo hebreu, né, o povo de Israel, foi escravo no Egito por 400 anos. Tá? Então, depois com a figura conhecida de Moisés, né, a tradição bíblica ali em Êxodo narra que a passagem, a saída do povo de Israel do deserto do Egito até a Terra Prometida, essa passagem é a Páscoa. E o que eles faziam, o que eles fizeram, tá? Claro, tem toda uma história que a gente não precisa entrar em detalhes, vocês devem lembrar um pouco da história das 10 pragas, né? Sim. E a última das pragas, né, o coração do faraó, né, o texto bíblico diz que ele estava endurecido, não queria deixar o povo sair. A última praga, então, é a praga da morte dos filhos mais velhos no Egito. Que um anjo da morte, então, passaria pelo Egito e os filhos primogênitos seriam levados. Mas Deus dá um ordenamento para o povo de Israel, que é para eles matarem um cordeiro e passarem o sangue do cordeiro na porta, e eles fariam, então, assariam aquele cordeiro, comeriam a refeição com um pão sem fermento, porque não teria tempo para crescer. Então, o pão teria que ser não levedada a massa, porque eles estariam correndo. Aquela noite, então, eles fariam a refeição pascal, da passagem, e no outro dia, então, eles deixaram o Egito em direção à Terra da Liberdade. E isso ficou conhecido com a passagem, a Páscoa. Tá? Pois é. Era uma confraternização preparada para iniciar uma nova época. Exatamente, uma passagem. Uma nova vida, né, daqui para frente. A refeição ali na mesa. A mesa de novo central, tá? Qual que é a conexão? É algo muito interessante com a vinda de Cristo, tá? É que Cristo em si, na narrativa bíblica, ele é representado, dentre outras coisas, como o cordeiro. Ele é o cordeiro que foi sacrificado, que morreu na cruz, e com o seu sangue, então, a semelhança da Páscoa judaica, ele, digamos assim, marca aqueles que pertencem a ele, para que eles, então, passem da morte da Sexta-feira Santa para a vida da ressurreição de domingo. Então, a Páscoa cristã também é uma forma de passagem, mas não simplesmente agora da escravidão do Egito, da escravidão social para a liberdade, que é importantíssima, mas da morte para a vida. Então continua o mesmo significado, mas ressimbolizado na figura de Cristo. Também com a mesa, né? Porque tem um elemento agora do cordeiro em si, que se torna no Novo Testamento o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue. Continua sendo uma refeição. Então a Páscoa continua sendo essa refeição que representa passagem. Né? Então, assim, em linhas gerais, seria isso, né? Poxa, mas E o motivo de não consumir carne tem a ver com isso? Ou é só por causa da religião? Não, isso foi uma tradição posterior, tá? Isso nunca foi. Não é uma questão que está na Bíblia. Não é uma coisa que está. É uma abstinência, não é um mandamento, um respeito, tá? Um jejum. É uma lembrança, né? Porque tem uma coisa também que a própria figura do peixe acabou se tornando no Novo Testamento uma figura associada ao cristianismo, né? Mas aí se lembra esse momento, então se abstém como uma forma de respeito, mas não é algo que é um mandamento, precisa ser observado necessariamente. Né? Mas a tradição cristã acabou se observando, olha, como é um período de ser mais sóbrio, então a Sexta-feira Santa não se festeja para se lembrar, se lamentar a morte
né? Enfim, né? Era um jejuar, é tu te abster de uma coisa. E esse jejuar, né, nem foi relacionado à carne, mas na verdade, pelo menos que eu aprendi, que esse jejum é de alguma coisa que tu gosta muito. No meu caso, pudim. Uma música. Na Feira Santa eu não vou comer pudim. Sabe? Tu é um cara que bota música todo dia, que pra ti é importante. É importante, então talvez esse seja o teu jejum. É abrir mão de alguma coisa em prol de uma coisa melhor. É te preparar para uma coisa melhor. Aqui tem outra referência interessante, né? Conectando aqui esse evento do Êxodo, né, da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, que é o povo, depois que sai do Egito, né? Eles também peregrinam por 40 anos no deserto. Isso. Até chegarem à Terra Prometida, tá? 40 anos. 40 anos, tá? Onde é que eles passam Gente do 40 céu. anos? Isso, eu tenho que ser honesto contigo. Isso é inimaginável uma situação dessa. Eu só posso acreditar porque está escrito lá, mas Apesar que, vamos dizer assim, que nem acompanhando, antes eu estava comentando que eu estou vendo aquela série, né, do The Chosen. Já tinha visto, só revendo para me preparar para o 5º capítulo, para a 5ª temporada. Mas era tudo caminhado. Então tu tinha que atravessar. Não tinha Uber? Não tinha Uber. E nem sempre tinha um camelo táxi também, né? Já que tu ia perguntar, eu sei que tu ia perguntar. Então, assim, não, a dificuldade de deslocamento era tudo caminhado. Imagina tu atravessando um deserto. Tu não pode andar 10 quilômetros, vai ter que andar 5, porque tu já tá assado. E você tem que te restaurar. Você até hoje tem povos que são, né, peregrinos, beduínos. E não é assim, eu vou sair daqui e chegar ali. Você tem, talvez, povos que vão estar batalhando contra você, vão estar limitando a sua jornada. Então, tem um contexto para isso, né? Mas esses 40 anos, digamos assim, depois na vida de Cristo, né, representa também ter um período que ele passa um jejum também de 40 dias. Então, na tradição cristã, acho que o que tu te referiu a esse período de quaresma, né? Quaresma significa 40, né? Vem de que esse período que antecede, os 40 dias que antecedem, então, a Páscoa. Tradicionalmente, de novo, não é algo que está escrito na Bíblia, mas que a tradição cristã usou para dizer, olha, a gente então se prepara, assim como Cristo passou 40 dias no deserto, nós temos esses 40 dias de quaresma como uma preparação para a passagem, que é essa renovação da morte para a vida no domingo de Páscoa, né? E como vai vir uma coisa nova, tu tem que estar preparado, aberto, sensível, né? Para que aquilo realmente aconteça. Aberto, tirando todas as tuas dificuldades, todos os teus bloqueios. É um período de pensar nas tuas atitudes, os teus procedimentos, o que tu precisa mudar, o que tu quer mudar e o que tu reluta em mudar, para quando chegar ali, tu poder dar o primeiro passo realmente na direção que tu quer. Isso, e não mas o cara tem empacar. que ser quase um santo para fazer isso. Mais ou menos. Quase um santo. Mas eu acho que tu dando um passo, tu já deu o que muita gente dá 10 e não tem o mesmo efeito. Então, assim, é superação. E talvez, interessante, mas talvez até por a gente não reconhecer que a gente não consegue ser esse santo. Eu não sou, velho. Não, ninguém é. Que a gente faz isso, né? Não é porque eu, alguém ou o cristão é bom que a gente faz isso, né? Mas é justamente para reconhecer uma necessidade. Eu acho que é isso, sabe? Saber que, olha, eu vou fazer esse movimento porque eu preciso, porque eu tenho a necessidade disso. Não é porque, digamos assim, isso vai me fazer simplesmente melhor porque eu sou bom, então eu faço. Não, é porque eu necessito disso, eu preciso disso para viver bem, é que eu vou fazer isso. O padre é santo? Eu acho que... Ou um santo? Entende a pergunta? Eu acho que o cristão ele é santificado, né? Ele pode ser, digamos assim, ele tem uma caminhada de se tornar... Santo não é o que faz milagre. Santo é o que você falou, esse é o cara íntegro. Mais... talvez íntegro. Isso, o cara mais... Se não quiserem ser cancelado, eu falo, hein? Não. Eu acho que é isso. É menos aquela figura, assim, totalmente divorciada do mundo, ou não tem contato na cultura, não tem interesse em nada, que né, na filosofia chamam o asceta, que é aquela pessoa desconectada, né? Uhum. Acho que o santo cristão é, na verdade, alguém envolvido com todas as coisas da criação, porque o mundo é a criação de Deus. Isso eu acredito. Mas, de uma maneira, acho que é uma boa palavra, de uma maneira íntegra, de uma maneira ética, que reflete valores diferentes. Acho que é por aí.
e menos uma separação, né? Abrupta. Tu não pensou em ser padre? Padre não, porque ele poderia ser pastor. Ele foi... Sim, um ministro religioso, né? Não, de alguma maneira, a gente faz um pouco isso já no contexto do Labri, né? Não, o simples fato de tu, já quando muito jovem entender que isso aqui é bacana, eu me identifico com isso, daqui a pouco o cara vai se afulilando, e descobre que isso aqui é uma vocação que eu tenho. Sim. Não, e eu acho que essa vocação já é expressa de alguma maneira no contexto da própria igreja, não oficialmente, tá? Porque eu também gosto da sala de aula, gosto de ambiente escola, faculdade, onde eu dou aula, então... Isso acho que integra, né? De novo, né? Essa ideia do cristão está presente em vários campos, né? Que idade 37. Tu é um menino, rapaz. 37. Não, menino. E tu vê 7, ele passa na Inglaterra, né? É isso, né? Isso. Volta há pouco tempo atrás, tu e a tua esposa. Isso. Tu tá estudando uma vida inteira. Tu estudou. É um menino. Eu acho que ele nunca vai parar de estudar. Não, isso eu concordo. A pessoa que lida com as coisas de Deus mais diretamente, assim, tem que se preparar sempre, porque as perguntas... Eu acho que em qualquer... ainda mais ele, a nível por ser professor, o professor tem que se atualizar, que nem sempre acontece, mas ele precisa se renovar, ele precisa se preparar para as mudanças, porque ele vai ser questionado de assuntos, e ele é um orientador, ele é um catequizador, ele é um professor, então ele precisa estar melhor preparado. E isso está dificultando um pouco, eu acho, a sociedade, porque precisa um pouco mais desse trabalho de preparo para esses educadores, porque a mudança está muito rápida. Gente, vai pegar, principalmente nós aqui, né? Depois do ano da idade, a gente foi da caneta do papel para um celular, sabe? Isso aqui já está até ultrapassado. Ou seja, olha assim, ó. Assim, ó, faz as mudanças. Hoje está aqui, amanhã já não está e tu já perdeu porque já mudou, a tecnologia já é outra. E sobre igrejas, igreja A, B, C, D. Qual a tua opinião sobre igrejas? No contexto brasileiro aqui, pensando? No contexto mundo. Tá. Contexto do mundo. O que tu acha? Eu vou falar a minha opinião, tá? Claro. A impressão que eu tenho é que o cara dá um jeitinho de ligeirinho virar pastor, né? Alternativo, não no caso de uma... É mais profundo lá, católico, tem que entrar, estudar uma vida. O cara vira pastor, já quer fundar uma igreja. Sim. Isso não é meio apressado demais? Pode ser. Em muitos casos eu acho que é sim, tem razão. Porque tem uma coisa que é... O cara precisa saber, não basta só tu achar, tu precisa saber. Não basta só tu ter ido lá na igreja X, Y, Z, não interessa, tá? Eu não gosto da palavra, mas alternativa, teoricamente é católica, né? Enfim. E aí tu vai lá pois eu me identifiquei, daí tu leu 2, 3 livros, virei pastor. E eu posso sair pregando. Isso não pode ser assim, né, tia? Acho que tem muitos exageros, tá? Eu acho que essa talvez é uma das grandes confusões, inclusive, dos nossos dias, né? O pessoal se desilude ou pensa assim, pastor, já pensando no dízimo, vai pedir dinheiro, né? Quer ver o cara que pensa isso, né? Quer ver o cara que eu acho mais engraçado aqui, eu tô citando, é o Silas Malafaia. Eu acho aquele cara, vê se tu entende, eu acho que é espetacular, mas eu não consigo levar ele a sério de jeito nenhum. Sim. De nenhum. É que, nem que ele tinha na minha frente, eu acho ele engraçado. E não é que eu vou. Não é isso, debochar, não. Sim. Mas eu não consigo levar a sério. A figura, as religiões as mais tradicionais, católica, evangélica, até mesmo. Que nem o espiritismo não é considerado uma religião. Não, teoricamente, né? Mas vamos dizer assim, todo mundo estuda para fazer. O que aconteceu muito foi de descobrirem que o governo dava subsídios, né, para se tu montasse uma igreja. Então que as pessoas... Mas isso é uma espécie de... As pequenininhas... Eles mesmo se armaram para isso. Sim, as pequenininhas, o que aconteceu? Eu tenho tanto... se eu começar a pregar, vou falar bonito, né? Eu vou poder botar meu carro, minha casa, tudo que é coisa da igreja, não pago imposto, não pago isso, não pago aquilo. Né? Eu acho que esse lado é o lado negativo das igrejas, né, que apareceram por aí. Mas, como frequentadores dessas igrejas, muitas delas, apesar de às vezes a pessoa não estar tão preparada, mas ela fala experiência de vida, ela ajuda muita gente. É verdade. Por quê? Porque as igrejas grandes...
Aí nós vamos ter, aí tu Sabe? pode me orientar, nós vamos ter uma discussão As enorme. igrejas grandes. Mas ele não está trocando uma coisa por outra? Por exemplo, vou te Na dar um cabeça- exemplo. não, Beto, Mas na eu tô falando que eu penso, não na cabeça, Sim. agora na minha cabeça. Tá. Sim. O cara é alcoólatra, vai morrer, beber, entrou pra igreja, não é mais. Mas ele não fica refém daquilo ali? Ele não está trocando uma coisa por outra? Bom, a minha opinião é que tá. claro. Deixa Pode claro, a acontecer minha com opinião é que tudo. tá. Sim, Antes sim, do sim, sim. Josué Responder? falar, nós vamos aos nossos comerciais. Flávio Por favor. Cavalcante. Olha só. Vamos lá, vamos pro comercial, porque a gente precisa juntar dinheiro pra abrir a nossa igreja, Tony. Se quer crescer sem parar, a gente vai te ajudar. O suquinho pode confiar. Seu sucesso a gente vai impulsionar. Toda semana a galera vem ouvir histórias, vai mais além. Seu anúncio aqui a magia tem. No suquinho a audiência vai refém. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e o seu anúncio vai estourar. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e o seu anúncio vai estourar. É fácil, só vem participar. Sua marca nunca vai falhar. No Suquinho vamos te alavancar. Ouça o podcast, vai brilhar. Não importa se é grande ou pequena, nossa vibe é sempre serena. Pro seu negócio é a cena. Com Suquinho isso é uma veia. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e seu anúncio vai estourar. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e o seu anúncio vai estourar. Se quer crescer sem parar. Mas agora o bicho pegou aqui no Estamos intervalo. aqui O bicho conversando, pegou. vamos conversar sobre as igrejas. Agora o Josué. Qual foi a pergunta que eu fiz que eu já nem lembro mais? Não, acho que não, se colocar esse ponto. Aí, Guga, relaxa aí, Guga. Vai ter um assunto. Ó, eu diria o seguinte: tem muita coisa aí, né? Eu acho que reconhecer que o cenário é complexo, não é querer fugir da questão, tá? Certo. Sim. Mas é importante. Porque senão a gente sempre vai procurar uma simplificação, né? Ou colocar 80, ou 8, é tudo ruim, tudo bom. Tem um lado que a igreja, tem a igreja com letra maiúscula, digamos assim, que é a igreja de Cristo, igreja Sim. invisível, que não tá conectada a uma placa de igreja. Aí eu tô não tá assinando. ali, é o que Deus viu no coração. Aí eu tô tá? assinando. Essa é a igreja verdadeira. Tanto que Jesus usou essa ideia de, olha, vocês não é para você separar o trigo do joio, porque é eu que vejo e sei quem é reto de coração, tá? Depois tem a igreja com letra minúscula, que é a igreja institucional. Só que dentro da igreja institucional, que é, vai no culto tal, na missa tal, existe a igreja verdadeira e existe quem não é igreja. Porque a impressão que eu Entendeu? tenho. Não sei se faz sentido isso que eu tô dizendo, né? Sim. A impressão que eu tenho é que eles te formatam. Mas aí... Mas isso todas. Reformatam e tu. É muito louco isso aí. Todas, no meu ver, todas são assim. Todas. Desde a mais hierárquica à mais simplória. Todas tentam te botar numa caixinha. Sendo que Jesus disse, não quero igreja, porque no momento que tu diz igreja católica, igreja evangélica, é que nem tu dizer Grêmio e Inter, tu tá separando os irmãos. Tá certo. No momento que tu diz, Só que aí tu nasce, tem que ser batizado, tem toda aquela história, né? a minha igreja é melhor que a tua, já deixou de ser uma coisa cristã, Sei. porque Jesus não queria Já que deixou o teu é melhor e o meu propósito pior. pra trás, né? Já morreu ali. Mas Então, seria possível, digamos assim, Não participar ter de uma nada, não. tradição e mesmo assim ser arejado, digamos assim, Sim. sabe? Vai da pessoa, da educação. Você pode reconhecer que eu participo de uma igreja tal, mas eu sei que a palavra de Deus não está limitada a essa expressão.
Sim. É por isso que a gente chama, né? O pessoal fala, a gente não precisa entrar nesse tema, mas o tema das seitas, né? Que a definição de seita é o local que só vê a salvação, a única forma de ser certo no mundo é aquela forma. Né? Então isso é uma Mas daí é uma coisa maluca, né? Aí de fato, aí você tem aquele negócio dos caras se matarem por causa das virgens lá e tal, daí é loucura total, né? Tem a igreja do sétimo dia. Mas o Mormon não é seita, o Mormon é igreja. E não tô aqui defendendo, né? O Mormon é uma igreja. Tem igreja, Mormon tem uma religião. Tem, mas seita no sentido de exclusivismo, né? No sentido de assim, ó, a salvação está aqui e ela não há salvação fora dessa tradição. Acho que essa é uma definição de seita, né? Ou tu é católico ou tu não é nada. Ou tu é evangélico ou tu não é nada. Ou tu Homem bomba, né? Pois é, A galera dos homem bomba, né? Entendeu? Agora, um outro aspecto que tu levanta, que eu acho bem interessante, até tem um antropólogo brasileiro, tá? Que não é nem cristão, Só um evangélico. Me dá licença só um Vamos lá. O que seria a produção um antropólogo? Antropólogo é um ser de outra galáxia que vem ao mundo para soltar as suas metodologias para aquilo que você acha que é ou que você acha que não é. Antropólogo, nós tivemos apenas 2 antropólogos que vieram aqui. Achei antropólogo agora. Você não vai corrigir, né? Desculpe. Muhammad Ali, qual foi o outro? E Brian Stevens. Tá vendo, José? Pode Maravilha, seguir. não, depois dessa definição brilhante, né? Mas, sério, eu sugiro esse livro, né? Juliano Spira, é um livro chamado Povo de Deus, que ele analisa o impacto social, tá? Não é o impacto religioso, o impacto social das igrejas evangélicas no Brasil. Que muitas vezes a pessoa vem num contexto pobre, drogadição, família desestruturada, e ela acha no contexto da igreja evangélica, um contexto de referência. Ela muitas vezes para. Acolhimento. É verdade, às vezes ela pode fazer uma troca, eu entendi o que tu quis dizer. Mas essa troca, socialmente, ela é muito mais benéfica. Eu prefiro alguém que Isso eu não discuto. que não esteja roubando ou Isso eu não discuto. alguma coisa. Mas aí nós não estamos falando, olha bem, nós não estamos falando aí de Deus de coração. Aí falando assim. Aí nós estamos falando de, ó, te tirei daqui, te botei aqui, tu é meu prisioneiro. Aí nós estamos falando disso. Eu não sei se chega a ser prisioneiro, tá? Eu fiz uma. Pode ser contexto que tem isso mesmo, é verdade. Tu é meu prisioneiro. Mas o Juliano Spira, na verdade, ele mostra quanto muitas pessoas são empoderadas nesse contexto. Que ela vive num contexto que ela não vê alternativa. Muitos analfabetos começam a ler. Por quê? Porque você tem que ler a Bíblia. Começa a ler, aí começa a ver, quem sabe eu poderia acabar o ensino médio, fazer um EJA. Agora quem é que consegue entender a Bíblia, bicho? Mas tu entende que não é só esse ponto. Eu não consigo entender aquilo nunca. Claro, mas a pessoa começa a fazer um caminho. Metáfora, ela começa a fazer um caminho de educação. Esse é o ponto. Talvez ela não vai naquele primeiro momento, 1, 2, 3 anos, mas em 10 anos ela começa a ler, ela se forma, daqui a pouco ela quer fazer uma faculdade e ela vai ascendendo socialmente aos poucos. E ela vai, como comunidade, aprendendo a ler o mundo e lendo a Bíblia. Aí eu chamo de caminho do bem. A música do Tim Maia fala o caminho do bem. O caminho do bem. A pessoa tem que querer o caminho do bem. Eu sou uma pessoa curiosa nesse sentido, tá? Eu já fui em Sara Nossa Terra, Adventista, Batista. Sara o quê? Minha mulher o quê? Sara não é minha esposa. Sara o quê? Eu acho assim, ó, eu gosto de... Se eu sei que eu conheço a pessoa, ele frequenta, eu vou lá, eu quero aprender. Então, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. Eu não tenho. Frequentei casa espírita, já fui visitar casas de umbanda, fui criada católica e fui até crismada, batizada, comunhão e casei evangélica porque o avô e o tio do meu ex-marido eram pastores, né, da igreja. Evangélica da Ascensão, né? Ascensão, né? Então assim, ó, eu sou uma curiosa. Atualmente eu frequento uma casa que é espiritualista, que é um aconchego. Ninguém paga nada, nós não cobramos nada e a gente oferece chá e acolhimento. Tu não sai da casa sem um abraço. Na verdade, tu ganha 3 abraços antes de sair da porta. Muito bem. Porque é acolhimento. O nome é Casa do Consolador. E aí nós temos tipo um mantra. A única regra é manso, justo e humilde. Tenta ser. Só isso.
Eu acho que... Rever tuas atitudes e ver. Tu é uma pessoa mansa eu ou não tu... sou. Humilde não. Agora, justo eu sou. Humilde já não que eu não possa bateu ser. outro. Mas eu tenho que ser honesto. Tem que ser honesto. Sim. Eu não tenho toda essa humildade. Agora, justo eu sou. Isso eu tenho certeza que eu sou. Então, assim, ó, Porque são eu regrinhas parto do princípio que básicas. se eu não quero pra mim, eu não quero pra ti. Porque eu faço sempre o seguinte, tá, vou pular de lá então. Tá, tô achando bom eu ferrar ele, então eu vou pular dele lá, vou ver como é que é. Eu vou gostar disso. Sim. Isso é ser justo. Se eu passasse por isso, vai ser bom. isso Então, aí. assim, ó, e a regra é amor. Tá? Não, o amor é tudo, né? Mas aí, meu Deus, aí nós, o amor é, aí nós vamos ter uns 200 Porque, podcasts. assim, ó, nessa minha caminhada, eu às vezes eu ficava muito sem graça, porque, poxa, eu me criei numa igreja, eu estudei num colégio de freira, frequentava Eu diria os que tu é grupos, quase uma freira. né? Não, tô longe disso, meu. Deixa assim. Você conversa para outro dia. Tá? E aí eu cheguei, vamos dizer, num Sara Nossa Terra ou num Batista, as pessoas falando sobre a Bíblia, sabendo capítulo isso, capítulo aquilo, daí tinha outro texto, mas tem aquele capítulo. E eu, gente, eu não sei nada da Bíblia. Mas isso não te parece, quando eu vejo alguém falar, me senti tu burra. pode me ajudar, isso não parece pra pessoa assim, ó, eu sou diferente de vocês, e aí o cara, pô, mas o cara, que é o que tá falando, Mas eu não a tô pessoa que eu falando tenho, do quando o pastor. cara fala, os Vilas Malafaia, não que tem um versículo, não sei o que, a impressão que tem é que ele vai te cobrir da cabeça, Beto. sabe? Ele vai te tapando a cabeça de, pô, esse cara é um gênio, entendeu? E não acho nada disso. Não, eu vou acho te que isso é encontrar- uma espécie de um truque. Não, eu vou te vejo isso contar o como que um ele truque. falou. Que a pessoa vai procurar. É o pessoal que está na cadeira falando. E isso, se fosse lá, é que nem padre, o pastor estão lá, aprenderam, estudaram, ok, estão lá. Os membros Mas sabendo, os né? membros sabendo capítulo tal, versículo tal, e eu. Mas ele tá por vontade. Ana, quer deixar o Beto louco agora? Eu vou mostrar coisas pro Beto que eu tenho na minha mochila. Uma coisa. Tinha calma, Beto. Vem bomba! Não, mas tu conhece aquela expressão, me tira o tubo? Me tira o tubo. Não, mas peraí, o que tem? disso tudo. Ele sabe. Tá, mas não entendi. E tu frequenta Isso uma não me escola deixa- católica isso não me evangélica, deixou tu louco. não Tá, mas sabe. peraí. Isso aí não me deixou louco. O que tu quis dizer com isso, Cacá? Não, tu falou que quando a gente estuda a Bíblia, para falar para iludir, eu estudo para mim a Bíblia também. Entendeu? Aí tá bom. É a Estuda pra ti, leitura tá dele. bom. Aí tá perfeito. Claro, claro. Não, Mas tu não termina a vontade de ser pastor. Não, meu sonho é ser evangelista. E qual é a diferença? É que daí eu não prego numa igreja, eu prego para todo mundo. Mas tu não precisa ser nada disso. Basta tu ser do bem. Josué, Eu fala. tenho a palavra, né? eu acho que é interessante, né? Acho que esse acesso à escritura, né? A Bíblia é uma coisa que a gente talvez nem perceba, mas o impacto que teve na formação nossa, até ocidental, né? No sentido de aprendizagem, educação, né? A pessoa aprende a ler porque ela está motivada a ler. E eu acho que, claro, tem um risco, tá? Recuando o que tu falou, de se usar A ingenuidade para das manipulação, pessoas, tá? Mas isso usar a ignorância. qualquer coisa pode ser usada, né? Eu acho que talvez a melhor maneira de se proteger contra essa manipulação é uma leitura comunitária, entende? Não é simplesmente, eu leio e eu interpreto para vocês, ou tu lê, o Tony lê e interpreta para mim. É verdade. Não, a gente pode ler conjuntamente, tá? Ler e também, e em diálogo, em conversa, na mesa, de novo, voltamos à mesa, né? Dialogar sobre aquilo. Sim. E para o cristão, tá? A gente também acredita que a gente não lê... A leitura não é simplesmente uma leitura, uma mera interpretação minha humana. A gente crê que Deus nos ajuda a interpretar também. Tá. Esse é o papel do Respeito. Espírito Santo, Sim, eu respeito, né? Que eu respeito. inspirou a palavra e nos ajuda a ter um insight, sabe? Não é nada mágico, assim, que eu vou ler. Não, mas sabe quando você lê alguma coisa, aquilo parece que cai a ficha, assim, tem uma coisa Sim. que abre? Sim. Então, é esse tipo de insight, né? Eu acho que a palavra mesmo diz que o Espírito Santo nos dá essa capacidade de ler. Poxa, aquele texto não foi escrito para Quando mim, a gente mas fala para mim sozinho- caiu como uma luva, digamos assim, né? E quando a gente fala sozinho, que eu várias vezes me pego, eu entendo que eu estou conversando com ele. Ou ele aqui, ou ele ali, eu não sei, mas eu entendo que eu estou conversando com um Deus. Né? Não seria isso? Em um sentido, quando você falar de. Aí o Cândido uma está reflexão. falando. Cândido tá, eu tô falando com ele, bicho. Uhum. É. Porque eu estou pedindo uma orientação. Seja o que for, putz, agora
troco de óculos, não troco de óculos. Entende o que eu quero te dizer? Eu entendo que eu tô falando com ele. Me ajuda aí. Tipo assim, me ajuda aí. Vou pra cá, vou pra lá. Isso é Me dá uma luz, daqui a pouco tu vê uma coisa passando. Ó, ganhei o sinal, vai. Vamos porque é por aqui o E negócio. não deito uma noite sem deixar de agradecer. Ótimo. Né? Faço uma oração, Obrigado Pai por Nosso. hoje. Não sei muito se eu servo Maria e Pai Nosso, não sei, não quero saber mesmo. Não é que eu odeio saber, não, mas não quero saber, tá bom? Esses dois pra mim. E faço uma reflexão do dia, peço desculpas e peço para acordar no outro dia. Mas também, se eu não acordar no outro dia, tá tudo certo. Tá paga a conta. Pra mim, tá paga a conta. Tem uma passagem, uma das parábolas, né? Porque Jesus contou muitas parábolas. Sim. A gente não deve esquecer que ele, na época, fez muitas críticas aos religiosos da época também, né? Muito. Quem? Jesus. Esse cara era um político, velho. Então, Ele era um político. Ele tornou-se santo por... Esse cara, entenda-se. Eu sempre vi ele, desde que eu estudei, eu sempre vi ele como um político. E não tem nada de errado, entende? Político. Não tem nada de errado, cara. Não quero contestar e tal, não sei o quê. É político, mas não é politiqueiro. Ele era político, velho. Jesus Cristo pra mim sempre foi um cara político, bicho. Sempre foi. Tem um aspecto, digamos assim, que ele virou um império de cabeça para baixo. Isto! Mas sem ser o Messias político esperado pelos judeus, né? Porque eles esperavam alguém que fosse tomar o poder mesmo pelas vias tradicionais, né? Destruir Roma, destruir César, tudo, e se agora é a nossa um novo vez. imperador. Exatamente. Na verdade, ele subverte Roma e todos os impérios humanos, né? Na verdade, dando a outra face, né? Acho que essa é a questão da mensagem cristã do amor, da entrega. Na verdade, tem uma parte da parábola. Não, já que tu falou essa questão da oração, né? Ele mesmo conta uma parábola que ele pergunta aos discípulos, olha, duas pessoas foram orar, né? Uma era um fariseu, que era o religioso da época, e esse fariseu, ele falava muito e orava em público e se orgulhava de que ele dava o dízimo e ele era um fiel, ele orava todos os dias, né? E tinha um outro homem e se achava pecador e batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus perguntou para os discípulos, né? Qual desses dois homens você acha que foi para casa justificado diante de Deus? O religioso ou aquele que fazia as orações na frente dos outros para se aparecer e se orgulhava daquilo que ele tinha, ou aquele que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim? Ele disse: olha, aquele que batia no peito. Porque esse cara estava falando de dentro, estava vindo de dentro, exatamente. né? Por isso não quando era tu uma pessoa externa, né? Tu falou, tu faz duas orações, mas tu conversa com ele. Eu falo, aí exatamente. tu reza. Quando tu conversa com ele, aí tu reza. Porque é Eu Deus. fecho a noite com o Pai Nosso, ponto. Crê nele. Mas eu fico falando, hoje, cara, aqui hoje, meu Deus do céu, só confusão, meu, me ajuda aí, velho. Aí no final eu fecho com o Pai Nosso. Mas Pra mim é isso, velho. Isso é oração que saiu de dentro, que tu te expôs, tu trocou ideia. A oração é um repeteco. Os romanos tinham todo esse medo de Cristo, certo? Em um sentido, sim. Tinha medo. Claro, Ele sim. estava destruindo. Mas por que eles adotaram ele? Por que alguém? A pergunta boa, por que tu virou o jogo todinho e tu vai lá em Roma, que tem um país lá dentro? Não, mas por que Roma, isso? Roma lavou as mãos. Roma Não adotou. Mas ela se beneficia Não dele. foi, não tem um foi. Vaticano, tem um país dentro dela. Foi os fariseus. Isso é mais... acontece isso mesmo, né? Mas claro, de dizer exatamente por quê é muito complicado. Porque é como a gente dizer, olha, o que move a história, Interesse. né? Mas mais tarde... porque tinham muitos cristãos no contexto do Império Romano. A gente não pode esquecer que a própria Israel da época estava sob o Império Romano, né? Então Jesus é crucificado em Israel, em Jerusalém, mas quem dominava aquela região, assim como todo mundo, quase todo mundo conhecido, era o Império Romano. Sim. Só que muitos romanos também se converteram ao cristianismo. A gente não pode esquecer disso, né? Então tinha uma igreja Mateus em Roma. era o cobrador, não era Mateus? Ele Era um judeu, mas cobrava impostos para Roma, né? Tem no The Chosen muito claro isso, né? Agora, mais tarde, depois lá com o imperador Constantino, século IV, ele vai se converter então ao cristianismo e fazer do cristianismo a religião oficial de Roma. Isso bem mais tarde, tá? Isso estamos falando 300 anos depois de Cristo. Sim, depois que muita coisa mudou, né? Isso, exato. E aí é interessante, muita gente diz, né, que depois, bom, você tem criação da Igreja Católica Romana, né, por causa disso, né? E por que motivo o Vaticano é um país?
Bom, aí são questões geopolíticas, né? O Vaticano, ele é esse país, cidade-estado dentro de Roma, né? É o país. É um país, mas aí são questões muito mais de organização política, social, econômica. Não seria monetária? Também, claro. Solamente monetária? Não sei se somente, mas com certeza monetária A gente não também. estava presente para ter certeza. Não, mas é só juntar Lé com Cré, né? Pra mim, é só juntar Lé com Cré. Só juntar. Um amigo meu que sempre diz, a vida Tu da não gente... queria, se eu pudesse, eu fazia o país pra mim, pra coletar todo o dinheiro do mundo pra mim. A vida É da isso. gente é sazonal, né? Uma hora aqui, outra hora aqui. A igreja é a mesma coisa. Uma hora ela está junto ao poder, outra hora ela critica o poder e é contra, né? Ela sobe de novo. Não, mas são tudo Se tu amigos. vai sazonar. Mas são tudo amigos, nunca deixaram de ser amigo. Essa, Já teve gente contra e já teve gente essa a briguinha favor. de mentira. Chefão, né? Todo... Não, mas pra mim o mundo é assim, bicho. É que eu não tô, parece que eu tô aqui de contestador, né? Não é nada disso, é o meu pensamento. O mundo é assim, meu, ele é movido por interesse, cara. Eu diria Ele é movido por interesse. parte de interesse. Mas eu acho que o que tu chamou de caminho do bem, eu entendo o que quer dizer, também é um caminho que não é só interesse. Porque se fosse só interesse, a gente não teria como ter amizade, não teria como amar a nossa Não, família. pera. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Eu estou falando dessa questão monetária, interesse, especificamente isso. O caminho do bem é tu ser do bem, pô, não me interessa se o cara ali é do mal, porque ele só pensa em questão monetária, entendeu? Estou falando que eu acho que a pessoa tem que ser, quer dizer, eu pelo menos tento ser do caminho do bem. Então nós precisamos separar isso. Nós não podemos pegar e botar tudo numa... Sim. Não, isso Claro, não. ótimo, não. Aí vira Claro. Aí a feijoada é feijoada é mais, porque daí vira sei lá o quê, Sim, entendeu? não, claro. Mas eu acho que mesmo nesse contexto, às vezes, de algumas instituições, também é complexo, né? Também tem motivações diversas, tem gente que vai ter interesses de poder, a famosa frase. tem gente que vai... O ego. É a famosa frase, a razão tem razões que até a própria razão desconfia, não é isso? Tu não vai achar o sexo dos anjos nunca. Isso é uma frase do Pascal, um filósofo francês do século XVI. Né? Dá licença. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Tony, produção, quem foi Pascal? Ora, Pascal foi a pessoa que fundou a ilha. Aquela ilha perto do Chile. Sim. A ilha de Pascal. Tá. Ali ele botou os seus produtos para venda. E o que tinha lá? Era estátuas. Estátuas. Botou as estátuas lá para venda futuramente. E depois acabou Então ele era um escultor? demolindo tudo. E a nova geração acabou levantando 50 estátuas. Tá certo. Josué. Ótimo, Não, só comentei, uma bela referência, né? Essa do A razão tem Pascal. razões, que a própria razão desconfia. Acho que a frase é o coração tem razões Opa, que a coração própria não tinha. razão desconhece. Mas quando tu fala coração, me explica a minha. Agora vamos profundo. Eu acho que, claro, o coração no sentido bíblico não é só a ideia de emoção, também envolve emoção. Eu tô achando que é emoção. Mas também mas é o centro de quem é o ser humano. Né? O coração, seria uma espécie, a própria alma muitas vezes pode ser o coração, né? Essa ideia do que a gente é mais do que a nossa racionalidade. Porque é claro que a gente é a nossa racionalidade, a gente é a nossa emoção, mas a gente não pode ser reduzido a nenhuma delas, né? A gente é tudo isso. Elas vão acabar. Elas são parte de quem nós somos, né? De novo, elas integram, mas nós como seres integrais, né? O coração, tem um outro filósofo que coloca ele é o coração é uma espécie de trono do eu, né? Onde quem nós somos, a nossa identidade está localizada, né? E só que essa identidade, ela não é uma coisa absolutamente fixa, ela é o conjunto das nossas relações. Somos várias personas, um professor dizia, somos várias personas. Hoje eu sou um personagem, hoje à noite eu sou outro, amanhã eu posso ser outro, que vai aparecendo. Aí tem os outros que dizem, quero conhecer uma pessoa mesmo. De poder a ela. Dá poder... casa com ela, ir a ela, né? Alguma coisa assim, que faça sair de dentro. Se tu casar com ela, complicou, porque pode querer matar ela, é diferente. Né? Mas às vezes tu tá namorando, quando tu casa, tu vê outra realidade, né? Então... Quer conhecer a pessoa, dá poder a ela. Mas em última instância, essa relação, né? Ela a gente reflete, e essa é, digamos assim, a antropologia, a definição de ser humano da fé cristã, essa ideia de que a gente reflete a imagem de Deus, né? Essa é uma narrativa de Gênesis, vem lá da tradição judaica, que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então, todo ser humano tem uma dignidade intrínseca dentro de si, natural,
porque todo ser humano é criado à imagem do seu criador, né? Então acho que essa também e o coração reflete isso, digamos assim, né? O coração reflete isso que não pode ser reduzido, né? Porque a gente poderia aqui se tratar pela qual que é a profissão, quanto cada um tem na conta bancária, mas seriam reduções. Seriam rótulos. Rótulos. O raça. Sentido nenhum. Não tem. Por quê? Porque em última instância não dá para reduzir quem nós somos. Nós somos mais do que aquilo que a gente tem, as facetas da nossa identidade, né? A gente tem muito mais. E isso na tradição cristã é a imagem de Deus. É aquilo que não pode ser reduzido, né? Esses teus 7 anos na Inglaterra estudando sociologia? Sociologia eu fiz a formação aqui no Brasil, né? Lá a gente estava nesse contexto comunitário, do Labri, né? Convivendo com pessoas, Cara, recebendo, isso não chegou uma hora que não deu uma pirada na tua cabeça? Não, porque tu, por exemplo, tu estuda, certo? Mas eu já sou mais... Eu quero entender e quero saber o porquê. Tu nunca te apegaste a isso? Não, é que a questão nem é assim, não é que é porque não é um estudo racional somente, entendeu? Não é aquela coisa assim de você ficar simplesmente querendo entender só logicamente. Acho que a gente se alimenta de quê? De arte, de poesia, Cara, eu tenho um problema. de música. Pra mim, tudo na vida é lógico. Eu acho que não sei se é defeito, mas sei lá. Tu não pode me dizer, não, cara, tu não fez o certo, tu não fez o lógico, tu não vai dar certo. Mas tem um aspecto lógico, não é que não tem lógico, mas se tudo é pura lógica, né? Não teria sentido ter a arte. A arte, ela lida com, de novo, entra com o as razões. Sentimento. Exato. Entra o concreto contemplação. com o abstrato. Tipo Então, assim... Então eu acho que o risco digamos assim, da loucura, da insanidade é você perder você vira... Deixa eu trazer outra frase aqui, já que a gente está fazendo frase, né? Teve um teólogo inglês aí do século passado, Chesterton. A frase dele é a seguinte: o louco não é aquele que perdeu a razão, mas é o que perdeu tudo, exceto a razão. Porque o louco está sempre certo, né? Então você vai discutir com o louco, ele vai... A lógica dele é tão perfeita. Deixa eu te falar uma coisa, que tu é um menino muito esperto. Aqui nesse podcast, quando me anuncio como Beto Louco. Não, nem sempre. O que tu tens a dizer sobre isso? Beto Jacques. Olha, mas eu gostei da tua cantoria no início, acho que é um sinal de sanidade. Toda essa vida errada. Nos diga uma coisa, cara. Que eu vivo até agora. O católico, eu mesmo, porque eu nasci católico, né? Mas aqui no Vale dos Sinos, né? Onde a gente está aqui, ele, principalmente aqui no Hamburgo, São Leopoldo é a cidade dessa igreja, né? Padre Hels. Vai todo mundo na sexta-feira santa, na madrugada da quinta para sexta. Fazer o caminho. A peregrinação, digamos assim. O que o pessoal ganha com isso? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Excelente pergunta. Certo, Tony, completou. Não, chega. Ótimo, Olha, o que eu vou te dizer, né? Simbologia. Em um sentido assim, eu acho que não tenho essa resposta plena, assim, mas eu creio que tem é um sinal de devoção. Simbologia. É um sinal de... olha, naquele dia, na fé, sexta-feira santa, né, se demonstrar a fé. Interessa quem é o cara lá, né? É claro que, de novo, as motivações que estão... vamos lá, tem 100 mil pessoas ali, você não tem como dizer todo mundo está motivado por isso ou aquilo, né? Tem 100 mil pessoas, pode ter 100 mil motivações, né? Então, assim, pode ter motivações extremamente sinceras, legítimas de devoção, gratidão. Pode ter motivações que vão ser puramente troca. Não, eu tô aqui porque eu quero alcançar aquilo, se eu pagar esse preço, Deus tem que me abençoar. Ou vai agradecer. Ou agradecer. Eu vou pagar o que eu ganhei. Então, como se Deus cobrasse. Isso é verdade em qualquer manifestação, mas sabe? Não então, é isso, né? A verdade é que tu tá agradecendo. Eu entendo. Eu acho que tu tá indo agradecer mesmo. No final das contas, é agradecer. Sim. Eu morei muito tempo no Ceará e aquelas coisas que tu não faz. Eu morava em Fortaleza, então 500 quilômetros lá, o Padre Cícero. Mas eu não vou morrer sem lá ver, sem viver aquela atmosfera, sem saber a história daquele cara. Porque também num Padre Hels numa proporção muito maior, né? Sim, muito maior. Sim. O cara movimenta uma região inteira. Não fui, eu vou ter que ir lá ver isso aí. O Padre Hels contam que ele levitava.
E eu tenho pessoas que eu conheço que foram Mas ele é morto coroinhas dele. Mas ele é morto há quantos anos? Uns 80? Sim, mas foram coroinhas, né? Eram crianças, agora têm seus 80, 90, né? Foram crianças e foram coroinhas dele que seguravam a batina dele, porque ele levantava os pés do chão. Mas aí já nós estamos falando de uma outra coisa daí, não? Não, só para uma referência. Não, ok. Então muita gente acredita nos acontecimentos, por quê? Porque ele tinha um diferencial. Ele era diferente, ele tinha não é um poder, mas ele tinha um quê a mais, né? Que sobressaía entre os demais. A que se deve isso? Olha, eu acredito que muitas vezes tem algo especial mesmo, né? Existe uma força? Existe. Eu acho que Deus dá essa capacidade, certa questão de dom, né? Ou dádiva de ter algo que é algo único, assim, né? Para abençoar outras pessoas, né? Acho que eu creio que isso é uma coisa que pode acontecer mesmo, né? Mas, claro, muitas vezes tem outras coisas, né? Eu acho que muitas vezes tem contexto que, não estou dizendo que é esse contexto, né? Que a pessoa também quer ver alguma coisa, acaba, né? Tem uma coisa psicológica muito forte, né? sabe? Uma coisa prática, a gente é muito... Exato. E tem também muitas vezes as emoções, a verdade é que né? a gente é muito pequeno, né? Em contexto, às vezes, né? De grandes massas, né? Às vezes você... Sim. tem uma emoção que leva aquela massa... A própria estratégia foi Lázaro, né? Que ele ressuscitou, né? Por que ele não ressuscitou outros? Ele era aquele momento de uma pessoa muito conhecida em várias regiões, apesar de que o pessoal caminhava de um lugar para o outro, eu ficava impressionado, mas era importante para ele aquele momento, porque sabia que ia propagar a informação por muito mais gente. Então, eu acho que esses acontecimentos pontuais, essas pessoas, também às vezes são talvez sinais, né? Para te dar uma reerguida, te motivar novamente, ter pessoas... Porque tu vai pegar assim, Padre Cícero, o que ele fez? Madre Teresa. Sei pouco sobre. Pois é, Madre Teresa, porque ele destacou. Pega Chico Xavier, um cara simples, pobre. Todo mundo queria dar dinheiro, ele não queria dinheiro. É um cara que passou dificuldades. Esse cara me intriga no bom sentido, porque esse cara me parecia ser um dos caras mais do caminho do bem que até então eu já ouvi falar. A família mandava ele lamber as feridas dos outros. Quando era pequeno, sabe assim, ó, era uma humildade, era uma bondade, uma singeleza. Então, assim, eu acho que são seres que às vezes aparecem para te dar uma reerguida, gente. Abrindo um parênteses, dá licença, abrindo um parênteses, citar Chico Xavier. Tem um filme sensacional, As Mães de Chico Xavier. Eu tinha uma opinião sobre o aborto, tipo assim... Aí isso é problema de cada um. Tá, mas qual é a tua opinião? Eu não tenho uma opinião formada, mas tipo assim, eu fiz um aborto, tá bom. Não, cara, eu olhei aquele filme e eu entendi, aí eu entendi que não. Eu vou falar, vai dar mas não dá pra se fazer aborto. Não dá pra se fazer aborto. É um Olha, ser. a circunstância teria que ser muito... Aí nós temos que classificar, né? Mas aquele filme me abriu minha cabeça, As Mães de Chico Xavier. Cara, não dá pra... Simplesmente, olha, eu tive uma história com o namoradinho, fiquei grávida, não dá pra ser assim. Cacá. Mas eu tenho que respeitar todo mundo, entendeu? Claro. Mas eu, dentro de mim, bicho, eu tava errado. Entendeu o que eu quero dizer? A história eu tava errado, bicho, eu tava errado. Quer interagir, Cacá, conosco? Não. Não? Então tá. Só pra saber. Não, porque senão a gente vai ser expulso do YouTube, você vai porque eu concordo em partes com todos vocês. Tá bom, tudo bem. Eu acho que muitas vezes opinião todo mundo tem, né? Nesse ponto aí talvez se subestima o impacto, né? Até psicológico sobre a mãe, né? Nem estou falando da questão moral agora do bebê em si, mas aquelas pessoas que passam pelo processo do aborto. Cara, mas eu aprendi que uma vida, né? Eu aprendi que uma vida é uma vida, cara. É, claro. Não interessa o tamanho, se tu tá vendo ele na tua mão. Não... Sim. Cara, aquele filme, esse filme tá adorado, né? Porque, puxa, aquele filme mudou minha cabeça, bicho. Sim. Aquele filme mudou minha cabeça. É um ser.
E outro filme que mudou a minha Se cabeça. ele tá ali porque o motivo. Outro filme que mudou a minha cabeça é aquele O Livro dos Espíritos, tu acha? Ô Beto, desculpa te me meter no teu assunto, mas o Beto falou antes dos mandamentos. Qual é um dos 10 mandamentos de Deus? Não matarás, então aborto já vale. É isso aí mesmo. É isso aí. Não Entendeu? matarás. Ali já vale. Já vale um dos 10. Você está matando alguém. É verdade, configura. Tá certinho. Um parênteses mais um. Tu falaste em Os Segredos de Fátima, né? Sim. Eu sou daqueles caras. Eu não quero saber o motivo pelo qual o cara foi santo. Porque condecoraram, vou usar essa palavra, não é essa palavra, mas condecoraram ele santo, eu não quero saber. Eu sou devoto da Nossa Senhora de Fátima. Quando eu morei em Fortaleza, tinha uma igreja que eu achava bonita e tal. Eu comecei a ir lá de vez em quando, eu gostava, eu ficava bem lá. E agora, cada vez que eu vou lá, eu vou pelo menos assistir uma missa. E sou devoto aqui do Caravaggio, que eu adoro ir lá, bicho. Adoro ir lá, gosto. Pra mim tem uma energia boa. Porque em 1982 a minha mãe me leva lá. Minha mãe era operária de fábrica, com as amigas dela se reuniram e tal. Pegou eu e a minha irmã, os filhos, e passamos aquele mês de maio e ficamos lá. E agora eu vou recolher as cinzas da minha mãe e vou soltar lá que ela gostava. Eu acho legal demais aquele lugar. A energia que tem lá, pra mim, tá? Pro outro, se não tiver, tá tudo bem. Se você dizer, pô, isso aqui é uma porcaria, tá bom, tá tudo certo. Eu acho legal demais. Então, o devoto que eu digo é eu respeito, eu acredito, eu creio, entendeu? Só isso, só pra... Eu não tenho problema nenhum em dizer, eu gosto desse santo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem gente tem religiões que não tem que ter santo. Só que eu acho que às vezes eles dão um lado comercial demais, que nem o Padre Rosa. Eu fui criada, a minha família, a gente ia, cada 2, 3 domingos, a gente ia assistir uma missa lá, andava lá no parque, ia lá no túmulo dele, rezava, era um ambiente assim, ó, de boas energias, a gente entrava e tudo, né? A última vez que eu fui, eu não senti essa energia. No Padre Rosa? E ainda tu vai se ajoelhar, daí tem a parte de cima ali onde vai os livrinhos, né? Com adesivos desse tamanho do Pix da igreja. Eu disse, gente. Não, eu te entendo. Isso aí e não era era assim. Mas dava 20 centímetros, outro 20 centímetros. Mas gente, virou um lugar. Parece que assim, ó, sabe quando tu sente assim que a coisa esfriou, perdeu? Mas como eu digo, eu não tenho problema nenhum, eu sou honestíssimo. Eu não tenho uma vez que eu não vou lá que eu não deixo uma contribuição, porque eu entendo que aquilo lá precisa se manter, entendeu? Sim, tua vocação. Não é aquela cobrança, ajoelhou, parece que, tá ajoelhando, tem que pagar, né? Não, que isso? Cacá? Vamos aos comerciais, por favor. Vamos lá, nossos queridos parceiros, que venham... Se quer crescer sem parar, a gente vai te ajudar. O Suquinho pode confiar. Seu sucesso a gente vai impulsionar. Toda semana a galera vem ouvir histórias, vai mais além. Seu anúncio aqui a magia tem. No Suquinho a audiência vai refém. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e o seu anúncio vai estourar. Quer dar aquele up na sua marca? Vem pro Suquinho Podcast. É só chegar aqui, a audiência vai te escutar e o seu anúncio vai estourar. É fácil, só vem participar. Sua marca nunca vai falhar. No Suquinho vamos te alavancar. Ouça o podcast, vai brilhar. Não importa se é grande ou pequena, nossa vibe é sempre serena. Pro seu negócio é a cena. Com Suquinho isso é uma veia. Quer dar aquele up na sua marca? Vem. Daí, gente, olha, você tá ligado aqui, você vai lá no certinho,
Tony, Aplica. o Tony sabe que hoje é quinta-feira santa, né? Sim. O chat tá meio maluco e não dá pra participar, mas tá, hoje é quinta-feira santa. Mas pode botar um joinha, né? Dar um joinha E pro no Suquinho do sininho. podcast No e sininho. tocar no sininho, né? Seria Quem quiser muito bom pra contribuir nós. também, né, Tony? Tem como contribuir também com... Também pode contribuir, não é caixinha, Eu né? vou Mas fazer pode... a história do Pix, eu vou fazer o Pix. Vou aproveitar, Você né? não vai embora sem o Pix, tá? Tá bem, deixa o Pix aí pra vocês. Deixa o meu aqui também. A Páscoa, ela reflete nas nossas vidas, né? Como colocasse aí, e a gente medita, pensa na Páscoa, e no fim, assim, a gente dá chocolates, uma coisa de Isso. Doçura. aquela sensação boa que tu tem quando é criança, né? Que no domingo de Páscoa. É dia de visitar os padrinhos. Exatamente. É claro que não tem nada a ver com Jesus e sua missão, né? Eu queria que tu contextualizasse essa coisa Da relação entre exatamente, que o lado sim, comercial tem- dos ovinhos, né? que a gente tá assistindo o comercial aí, né? Claro. Há 2 semanas. De novo, né? A gente vive num contexto que tem sua cultura, tem sua tradição, sua tradição econômica. Então, eu não diria assim, né? Acho que tem muita gente às vezes que vai muito, né? Tá tudo errado. Não, acho que dá pra assim, ser assim, não dá tem pra como. ser. A gente, mas assim, a tradição, principalmente na Europa, tá? Surgiu a tradição que tem até hoje, que é de pintar. Aqui a cultura alemã tem forte aqui no Vale, né? tem, Que é isso. pintar os ovos, né? De fato, Sim. de. Bota né? um amendoim aqui, Isso, aí você decora aqueles ovos. Qual que era o simbolismo daquilo? Aquilo tinha relação, de fato, com o túmulo, né? Vazio. Então você, né, a criança recebia aquilo lá, ou às vezes comia, fazia caça aos ovos, mas o ovo vazio, né, representava o túmulo de Cristo do domingo da ressurreição, que está vazio, né? Claro, isso depois se traduziu para a coisa do chocolate, né? Isso começou a vender o ovo, que também representa, então é esse símbolo também, tá? Mas claro, aí você começa, como uma coisa é conectada, depois que o tempo passa, é normal, né? As gerações vão passando, você vai esquecendo aquele ponto inicial da onde Vai começou. se transformando. Vai se transformando numa outra coisa. Então, claro, hoje em dia tem muita gente que usa e dá chocolate, celebra, mas não tem nem tem ideia do que significa o domingo de Páscoa, né? Eu acho que é uma pena, uma perda cultural, que o tempo foi passando, se desconectou. Agora eu diria, né, para todo mundo cristão ou não quer celebrar e conectar essa ressurreição de Cristo, tudo bem, pode, né, confraternizar com chocolate e tal. Eu só acho, às vezes um tempo atrás, nossa própria família, a gente refletiu, né, um domingo que assim era tanto chocolate, né, que não conseguia se dar conta de que, né, passar semanas comendo aquilo lá, né. E aí você, tá, mas qual que é o significado mesmo, né? Então eu diria, não é que não tem problema no chocolate, que bom que a gente pode também se presentear. Então, mas numa Mas- época. É que o chocolate veio depois. Mas agora, eu eu acho aprendi que- que o ovo era esse Isso. nascimento, né? Jesus ressuscitou. Então o ovo. É por isso que eu canto, Porque a Ana, gente- que saudade de você. Né? Eu, quando era pequeno, não tinha tanto chocolate. O que Sim. tinha era balinha de açúcar e tu tingia o ovo cozido, Isso aí. né? Tu botava... Com É anilina, verdade. lembra que a gente fazia em casa? Era brincadeira Não, de. espalhava um monte de tinta e mergulhava ele. E molhava, Minha né? sogra fazia todo ano fazer um cesto e botar uma. Papel crepom, né? Diluído, porque daí se não ficava tóxico, podia comer o ovo, porque às vezes entrava pra dentro, o ovo ficava amarelo, verde. Alguns, né? Desculpa, a minha mãe fazia a gente picar papel crepom, eu e meus irmãos, botava no vinagre e botava em cima do ovinho, Sim. colava, daí quando secava no sol ficava tudo manchadinho. Você olha as alternativas que foram sendo E criadas. depois foi engajando o chocolate, mas antes era o ovo, era a ressurreição, Isso. né? E depois que surgiu o chocolate, que tanto é que eu tava vendendo pela Floribal até hoje, né? Hoje foi o último dia de venda de chocolate. Parou já? Não? Achei que ela tava vendendo ovo cozido Eu azul. achei que eu ia comprar de tipo, um tema pra vender ali, um carro ali. Tá difícil. comprar. Mas era uma brincadeira muito boa, assim, né? Só que tem um modismo agora, e isso
vamos dizer assim, já foi pro lado comercial para vender chocolate, né? Fazer outras E o coisas. esconder os ninhos. E agora as crianças estão pedindo Pix. Não querem mais coelho, não querem mais chocolate, eles Por querem que o coelho? Pix. Por que o coelho? Eu não sei. Eu já sabia, não não sei. tô Poderia ser uma lembrando. galinha, né? Se No eu, caso se do eu, ovo, se é eu- galinha. se eu disser pra vocês que eu sei... Talvez porque É. o coelho procria muito rápido, então é Será uma que ficaria vida legal maior. galinha da Páscoa? Não seria? Traz pra mim. Um ovo, pessoal. Mas ele certamente é uma desassociação bem grande, né, do significado da Páscoa, a figura Mas do coelho. tinha. Em muitos lugares tem essa figura do coelho, né? E se você pensar na história da tradição que a gente viu ali do êxodo egípcio até, né, a morte e ressurreição de Cristo, né? Mas enfim, mas tem essa conexão. Acho que o ovo tem esse simbolismo, né? De novo, a história é assim, né? As coisas são conectadas, você faz conexões, coisas mudam. Eu acho que é importante cada geração lembrar, tá? Por que a gente faz isso? Eu encorajaria todas as famílias também, não é? Nessa Semana Santa, no domingo de Páscoa, pensa um pouco, para e pensa, né? Não precisa, talvez... Reflexão. Faz uma reflexão, né? Ou talvez uma oração de gratidão, quem sabe, antes da refeição. E lembrar, tá? Por que a gente está celebrando, o que é Esse a é um Páscoa, costume né? que eu gostaria de pegar, velho. Eu acho que é legal tu orar antes de te alimentar, uma forma de agradecer. Pelo menos no almoço do meio-dia, sabe? Sim. Mas eu não tenho essa... Mas eu acho legal. Pra Eu começar, tô assim, juntando Tem um toda a amigo- família. Tem um amigo meu que Maneira simples, Santa assim, Catarina, né? que eu visito ele e ele ora. É legal. Lá em... depois lá do Beto Carreiro, lá pra frente, tá na cidade dele. Sim. Mas ele agradece, eu acho legal pra caramba, sabe? É. Embora eu não sou da religião dele, não tem nada a ver, entendeu? No sentido Ó, de... gente. Mas ele agradece lindamente. Vou botar o binóculo aqui. Ó, perguntei pro Google, né? Porque o coelho, aqui diz que o coelho representa a Páscoa por simbolizar fertilidade, renascimento e vida nova, É verdade. que estão coelhinho. associados à ressurreição de Cristo. Coitada da galinha, ela que bota o ovo e o cara que... Um que é o trabalho, herói, outro né? usufrui. Nossa, A galinha que sociedade. bota o ovo e o herói é o coelho. Que diabo isso aí, né? Ó, o costume surgiu na Alemanha, tá? Século XVI. Os alemães trouxeram o hábito para a América do Sul. Tinha que ser alemão. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente, viu? Acertei. E simboliza fertilidade e vida nova. Coelhinho. Coelhinho da Páscoa. Tanto que eles cantei fazem galinha da Páscoa. uma árvore de ovos, Isso, né? é bem comum. É feito uma Árvore? árvore. O alemão, isso, sim, o alemão bem tem a tradicional, tradição da Nunca vi, árvore de Eu acho ovos. que em Nova Petrópolis Eu tem. faço em casa. Árvore nunca vi, bicho. Só os galhos, assim, né? Isso. Não é que nem o pinheiro, Porra, né? Que é 58 verdinho. anos de idade nunca vi, não. Sim, se faz. É porque também, né, nesse contexto europeu, você está falando desse período de abril, é o início da primavera, né? Então as árvores ainda estão sem as folhas, as folhagens. Tá. Aí se pendura o ovo com Isso. nova vida. A primavera também tem essa dimensão, né? Os, a vida que os, se renova, os o novo solstícios, ciclo. tudo era vinculado aos solstícios de Isso. verão Olha, e inverno, né? eu não gosto de As frio, tá? festividades. Eu não gosto de frio, mas as duas estações que eu acho mais triste é a outono e a primavera. Embora o outono tenha sido o inverno, que eu não gosto do frio, aquela coisa toda, mas são estações lindíssimas. São né, cara? belíssimas, né? São belíssimas, São estações lindíssimas. com certeza. Mas então, Tati, Me fala um pouquinho, nesses teus 7 anos que tu passaste na Inglaterra, especificamente, né? Tu deu uma rodada por ali, né? Esquece religião. O que é que tu aprendeu de melhor nesse teu giro Ótima pergunta. pela Europa? Aham. Olha, eu diria o seguinte, tem muita coisa, né? Hoje a Inglaterra para nós é uma segunda casa, assim, tipo, eu tava visitando lá agora, mas uma coisa muito impactante que na Inglaterra, depois de um tempo... Agora tu aprendeu a falar francês na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra é francês a língua, não é, Tony? é japonês. Ah, é japonês, é isso aí. Pois é. Mandarim. Isso. Olha, apesar de a Inglaterra e Londres especificamente ser altamente cosmopolita, né? O pessoal fala que é uma Babilônia mesmo. Você tá lá no metrô, você ouve... Num dia que você anda em Londres, você pode ouvir tranquilamente 50 línguas sem problema nenhum, assim. Porque ela Índia. tem gente do mundo inteiro. E tu não do mundo sofreu de inteiro. depressão? Bom, termina a tua resposta. Que tu Não, disse. acho que uma coisa da Inglaterra que é muito forte, assim, eu acho que esse grau de confiança na sociedade, entre as pessoas, né? Então acho que eles têm uma coisa, o que gera uma qualidade de vida muito grande, né?
Então quando a pessoa fala muito, né, o brasileiro que vai para o exterior e sente mesmo, segurança, claro que é, né? Você poder andar na rua mais tranquilo de noite, tira o seu celular, claro que é isso, mas eu acho que anterior a essa segurança é uma questão de confiança, né? Então eu sei que eu posso minimamente confiar nas instituições, confiar no meu vizinho, confiar, né? É claro que tem coisa ruim, pessoa má, certo. Tem as mesmas coisas, tá? Não é o paraíso, não é nada disso, não sou romântico em relação à Inglaterra, mas é um pouco assim, você prova dessa qualidade dos relacionamentos, tá? Então o respeito pelo outro, o espaço do outro, que claro, muitas vezes de uma maneira extremada pode levar a um isolamento, pode, mas em princípio tem essa coisa, não, eu vou te respeitar o teu espaço, eu vou pedir desculpa, eu vou te dar prioridade na fila, você vê isso muitas vezes no trânsito, né? Então, ao invés de... uma coisa boba, tá? Mas assim, nos acessos à rodovia, na nossa lógica aqui no Brasil, eu também, né, luto contra isso. A nossa lógica, você tá vindo um carro, você acelera, passa na frente, né? Para poder entrar. E é assim que eu percebo o trânsito, pelo menos no geral, aqui andando na 116. Sim. Lá tem uma coisa cultural que você faz o quê? Você dá a passagem pro outro, né? Então, é a expectativa que você dê a passagem. Não o contrário, não é que eu vou pular na frente. Eu estou na rodovia, o cara está acessando a rodovia, deixo ele entrar. Muda de pista. Muda de pista para deixar o outro entrar. Igualzinho no Brasil, o cara passa por cima do cara que está entrando. Então, o cara passa por cima. E é uma questão de educação. Educação. Mas assim, de preocupação com o outro, tá? Claro. Que eu acho que é anos para formar, né? Eu acho que é uma coisa, de novo, não é perfeito, não estou idealizando, mas é uma coisa que notável. Mas se tu vai assistir, vamos dizer assim, os filmes, né, que, vamos dizer, vêm de lá, eles passam um ar de cultura, de um pouco mais afinidade, não, seria... sei lá, assim, um termo um pouco mais... uma educação... um lord, né? A palavra lord, né? Sabe? Uma superioridade, mas não aquele troço assim de arrogância, mas de postura. De postura passa, né? Quando tem os filmes americanos e o americano é mais festivo e aí o britânico é mais talvez tenha um peso fraque, histórico, né? ter a roupa, né? A gente está no novo história. mundo aqui, né? Eles já têm, né, essa coisa do peso da história. Te farei duas assim, perguntas em uma. Questão de não ver o sol, vamos dizer assim, né? Aquela coisa do fog londrino. Isso. E a monarquia, que é o que tu deu uma pincelada. E a monarquia, são duas perguntas numa só. Boa, ótima. Não, realmente... Eu sou bom, rapaz. Os caras acham que eu sou louco. Louco é quem não me assiste, quem não me escuta. Eu sou bom, rapaz. Sou bom demais. Maravilha. E modesto. Bem singelo. Não, realmente, a coisa do sol é difícil da Grã-Bretanha, tá? Porque você tem longos períodos de inverno, que não são tão frios quanto o resto da Europa, né? Porque é uma ilha, então não neva tanto, não é tão... Mas tem muitos meses de escuridão, né? Então é algo difícil mesmo. Tá? Afeta muita gente. A mim não afetou tanto assim, mas eu sentia, no final você chegaria em março. Como é que conseguiu cheguei viver, em março, porque você tá desde ali novembro tomando na cabeça. Dias curtos e frios, né? Então claro, aí eu acho que tem também o cuidado com o interior, né? Então a casa é bem confortável. Né? Então você tem experiências do frio também, que é a lareira, o fogo. Aí olha só, não tem sol em Londres? Não, o fog deles é virado só em fumaça. Não, muito pouca luz solar. Os índices de luz solar e até são muito comparado ao resto do mundo, assim, né? E os próprios dias de chuva, né? Mais no norte da Inglaterra também são muitos dias do ano com chuva. E a monarquia? Olha, o que mais posso te dizer? Eu lá me tornei um fã da monarquia. Sério? Me explica por quê. Eu acho que no Brasil não funcionaria, tá? Mas ela precisa existir. Só para dizer isso. Ela tem razão de existir? Lá tem razão. Me explica, quero aprender. A percepção que eu tive, tá? Que a monarquia, de novo, eu não acho que descontextualizada ela funciona. Tem muita gente que, o Brasil se tivesse um rei ia funcionar. Não, acho que não. Tá? Acho que é uma ilusão. Que nada funciona. Só para deixar bem claro, tá? Não é que é o regime, não é que é o melhor regime.
é que no caso da Inglaterra, eu acho que a monarquia dá um equilíbrio interessante entre tradição e a inovação. Mas ela não produz nada, só gasta. Não, ela produz. Ela produz uma... acho que ela traz muita riqueza para o país, né? Tanto em termos de turismo, de conhecimento, mas ela traz uma conexão com a história do próprio país que gera uma qualidade de vida no país imensa. Então, essa ideia de que, olha, tem a tradição, né, dos monarcas que passaram de geração a geração. E, claro, que na prática é o primeiro-ministro que vai tomar as decisões políticas, que é eleito, né? Mas a minha percepção, e isso falando com muitos britânicos, tá? Não, claro, tu morou lá, né? Tu viveu aquilo lá, né? É que o cuidado e o olhar que a monarquia tem é algo muito especial. Ela mantém um nível, eu acho eu assim... vou fazer uma piada, tá? Não chique, mas ela mantém um nível, um status que todos tentam chegar. Mas como é que ela pode ser legal se o cara começa a trabalhar com 80 anos? É a piada, né? Que o cara tem que falar, sim, né? Sim. O cara começou, o príncipe Charles começou a trabalhar com 80 anos, bicho. E agora tá com problema aí, daqui a pouco ele morre, o cara tá morando 5 anos da vida dele. Sim, nem vai poder se aposentar, porque não tem tempo de serviço. O cara não tem tempo de serviço. Sim. Não, é engraçado mesmo, mas é... Não, claro, de novo... Mas então ela tem razão de ser, no caso deles ela tem razão de ser. Socialmente, sabe? Porque tem essa coisa de a monarquia, e até o ótimo série, né? Aquela, o The Crown, né? A coroa, né? Minha mulher tá assistindo. Você tá assistindo? É muito interessante. Você olhou ela toda, não? Não olhei ela toda ainda. Tem cada coisa ali, eu não vou dar os spoilerzinhos aqui, ó. Aquilo ali é aquela história, tá tudo ali dentro, nada pode sair pra fora. E aquilo é um jogo. Não, e por mais que eles não queiram, eles têm que fazer certas coisas, eles têm que manter. Existe como é que se fala? Um protocolo. Um protocolo a seguir. E não é assim hoje, não é hoje, não. Tu aqui é esse ponto e tu vai ter que cumprir. Tanto que o nome, né? A coroa tem esse sentido de que o que prevalece é a coroa, não é a pessoa, né? Que liberdade, não. A coroa. Mas isso dá um senso para a sociedade, tá? De estabilidade, continuidade. Não é aquela coisa de... Sabe que a gente falou da mudança constante? É claro que tem mudança lá, a coisa acelera também. Sim. Mas a monarquia é esse ponto que o pessoal olha... alguma coisa continua. E o povo... Assim, tu acha que foi a monarquia se encanta. É a história... Né? A história bonita é que um dia, quem sabe, se ele olhar para mim, ou se ele me convidar para participar, se eu puder servir eles e conviver com esse ambiente, todo mundo quer. Tu acha que foi a monarquia que a Lady Di? Olha, isso aí não sei, tá? Eu vou dar eu acho que foi. Tu acha que foi? Acho que foi. Não sei realmente. Não foi nada de paparazzi, não. Aquilo eles viu. Foram atrás dela até. Sim. Causar a morte, não diria matar, até causar a morte. Tem os prós e contras, nada justifica. Que morre os dois, né? Morre ele e o Dodge Lafayette. Dodge, né? Eu não lembro o nome dele. Dodge Lafayette, se não me engano, é isso? Príncipe árabe, né? Príncipe árabe, saudita. Né? Eles entram na Champs-Élysées, não é isso? Nada justifica a eliminação de uma pessoa, né? Mas ela quebrou para dois. Não é na Champs-Élysées, não. Não é outra rua. Até passei nessa rua lá onde ela... Viu, Beto? Ela quebrou padrões que prejudicavam a monarquia. Tá, mas a minha mulher tá assistindo... E tá justamente na fase que ela entra na história. Sim. E ela contesta. E não era nada, Não, é porque ela sofre, tem toda uma hierarquia, tem todo um protocolo. O cara casou com ela, o cara não gostava dela, bicho. Ele não gostava dela. Ele gostava dessa que ele tá hoje. Sim. E essa que ele tá hoje, brincava com ele. Ela tinha um cara, certo? E aí a rainha, eles não permitiam que ele casasse com essa daí, porque ela era considerada uma devassa, vamos dizer assim. E aí ela brincava com ele, ela tinha um cara e brincava com ele. Ela lá adoçava ele e vinha dar pro cara aqui. Entendeu? Então ficou essa. E ele, na verdade, não gostava da Lady Di. Ao que tá contando, né? Sim, o negócio dele não era a Lady Di, o negócio era que ele tá hoje. A Camila. A conversa tá boa, né, Tony? Mas vamos encerrar, né? Não. Sim. Mas eu e o Josué estamos se entendendo tão bem aqui, cara. Começamos a falar de Inglaterra. Josué, leva ele pra tua casa, tu vai ver que pessoa adorável. Amável. Tá convidado a jantar lá em casa? Cuti-cuti. É um cuti-cuti. Ana, tu tem alguma coisinha aí? Tenho. Como toda essa vida errada. Não é tão errado. Para. Eu vivo até agora. Não, eu sempre dou meus recadinhos, né? Então, assim... A Amo tá com uma promoção agora para os dias 24 e 25 das pizzas, então quem puder contribuir, R$40 a pizza, é uma pizza congelada. Uma pessoa que eu conheço desse mundo que gosta de fazer as coisas pelos outros é essa guria ali.
Pelo amor Só de tô Deus, divulgando. ela tá sempre disposta a ajudar o caminho do bem. A gente tenta, né? Fala, Aninha. Falando nisso, tá? Então, assim, ó, pizza R$40, são vários sabores. Deixa eu copiar aqui os sabores, ó. Tem frango, 4 queijos, calabresa, marguerita e cebola caramelizada com gorgonzola, gente. E tu pode assar quando tu quiser, porque ela tá congeladinha, guarda no congelador, quando tiver uma ocasião, vai lá e cozinha. Então, assim, vai ser entregue lá na Amo, né? Faça um contato, pode pagar por Pix, retira no dia lá da Amo. 24 e 25, agora, semana, né? Próxima semana. É fácil, a Amo ali na Vidal Brasil, é na rua da Unimed, da entrada da Unimed, do hotel, né? Parece um hotel, mas é hospital, gente. É, logo abaixo. E... Tu tá falando lá em cima? o hospital, tá? O antigo São Rafael, que agora é Unimed, né? Incrível aquele hospital. Ela é logo na quadra de baixo, um pouquinho antes da Sapiranga. Então, assim, vamos colaborar. Ela atende 30, a última vez acho que tinha 32 ou 36 crianças lá sendo atendidas, e não é só remédio, não é só levar a Porto Alegre, é curso para as mães, para os pais, a organização da família, curso para a mãe, o pai poder conseguir uma renda extra. Então, assim, é uma preocupação bem da comunidade, né? Então, assim, é um trabalho belíssimo. Quem puder, vai lá visitar. Tem um brechó lá também, puder ajudar. Eles recolhem tampinhas, eles aceitam, porque eles dão ranchos, todo mês eles dão ranchos também lá para as crianças que estão sendo atendidas, para as famílias. Então, quem puder ajudar com os ranchos, gente, é só querer, tá? Então, vamos participar, vamos ajudar, vamos contribuir, ok? Beto. Cara, o que eu vou falar para vocês? Tem um tempo que eu não venho aqui, acho que desde o meu aniversário. Mas é legal falar sobre religião, sobre Jesus, sobre Deus, sobre... Eu acho muito legal, embora eu sou um cara meio doidão, assim, no sentido de... Tem coisas que eu não consigo, não engulo, entendeu? No sentido de, não acho que é assim. Mas é muito legal, e foi um prazer. Foi um prazer bater um papo contigo. Show. Quinta-feira Santa, amanhã é Sexta-feira Santa. Uma boa Páscoa para todo mundo e, ó, um pouquinho de oração, um pouquinho de união na mesa, não faz mal a ninguém, viu? Beijo para todo mundo. Cacá. Vamos lá então, quero agradecer a todo mundo que participou, deixando seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, porque futebol e religião, sim, no suquinho, se discute, aqui é tudo ao contrário. Deixe a sua opinião aqui embaixo, que é a Páscoa para você. Qual o momento da sua vida que você tem lembranças da sua Páscoa, o que você fazia quando era criança, qual esse sentimento e qual a relação que você tem entre Jesus Cristo e a Páscoa. Muito obrigado por participarem do programa 195. Meu Deus. Já tá aí. Tudo isso. Tudo isso. Tony, antes de tu dar a palavra adiante, só lembrando, gente, ainda dá tempo de doar, né, no seu imposto de renda para as entidades registradas. Novo Hamburgo tem várias. ADEF, Amo, Lar São Vicente. Então, ó, e uma abençoada Páscoa. Que os seus ninhos venham cheios de boas energias e boas aventuranças. Josué, gente, comentário final. Muito obrigado pelo convite para a gente conversar sobre essas coisas, né? Também desejo uma boa Páscoa para vocês, para quem está nos ouvindo. Que esse seja uma Páscoa do significado presente para todos nós, né? Tá aí. Obrigado. Obrigado, querido. E agora, pensamento do dia. A crise está tão feia. Mas tão feia que perguntei ao coelhinho de Páscoa: o que trazes para mim? Ele me visualizou e me bloqueou. Esse cara não existe. Coelho? Ele consegue falar que o coelho via o WhatsApp. Isso não se faz. Ai, meu Deus, Cacá. Pelo amor de Deus, encerra esse podcast aí, Cacá, por favor. Eu não vejo a hora de Jesus voltar para mim me livrar do Tony, senhoras e senhores. Quero agradecer ao Josué, que é incrível conversar sobre Jesus, Deus, Páscoa e tudo isso mais, e bondades no coração de todos. E eu vou deixar aqui um recado de Páscoa para vocês. Arrependam-se dos seus pecados, aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pesquisem agora na internet apostasia. Tchau, tchau.
É o que, homem? Apostasia, tá que o bom. Tony faz isso. Os humanos são assim. Hoje a sineta vai tocar, o cartão vermelho vai rolar, o apito vai soar, o fogo vai surgir. Mas tudo bem, temos o instinto. Se tudo der errado, vamos curtir o som no micro-ondas. Se inscreva no canal, vire um surfista, você também. Lives, vídeos, shorts, cortes, tudo que você curte em um só lugar. Será que o Guga e o Magu vão brigar? Será que